todos muito bem-vindos. Uma alegria nós estarmos aqui reunidos, você que está aqui, você que nos acompanha pela internet. Hoje nós vamos dar encerramento de você a nossa série sobre o livro de Jonas. Terminaremos a série sobre o livro de Jonas. No domingo passado, nós vimos algo muito interessante, né? Domingo agora, nós vimos como Deus, por meio da obediência de Jonas, por Jonas ter mudado seu coração, decidido obedecer a Deus, como Deus, por meio da obediência de Jonas, salvou uma cidade inteira. Aliás, ali o capítulo 3, que foi do culto passado, domingo passado, diz isso, né, sobre Nínive. Vamos começar lendo o último verso do capítulo 3, Jonas 3:10. Olha o que as escrituras dizem. O texto base de hoje é o capítulo 4, mas leiamos Jonas 3:10. As escrituras dizem assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. É interessante que pela obediência de um homem, Nínive foi salva. Uma cidade inteira foi salva. E quando nós vemos isso, o que é que nós pensamos? Nós pensamos assim: olha, Jonas, diante do ministério dele, conseguiu o que ele conseguiu, né? Deus fez o que fez. Jonas deve ter ficado assim fascinado, encantado. Jonas deve ter ficado maravilhado. Afinal, foi por meio da pregação dele, Jonas, que todas as pessoas de uma cidade, da cidade de Nínive, se arrependeram. Foi por meio da pregação de Jonas que Deus salvou Nínive, salvou as pessoas que estavam ali. E a gente pensa, Jonas deve ter ficado absolutamente maravilhado com a forma como ele foi usado por Deus, né, para a salvação daquele povo. E antes de continuar, já chama a atenção, né? Nunca digam que Deus não se interessava pela salvação de todas as pessoas. Há pessoas que acham que no Antigo Testamento a salvação era só para os judeus. Aqui é um caso claro, é impossível dizer que no Antigo Testamento a salvação era só para os judeus, quando Deus fez o que fez para salvar Nínive, que era inimiga de Israel. Então, isso aí só um parênteses para deixar bastante claro isso. Então, mas foi por meio do sucesso do ministério de Jonas que Nínive não foi destruída. Aqui nós nos aprofundamos no capítulo 4, que é um capítulo muito relevante. Porque Jonas, amados irmãos, conforme nós vimos nas 3 pregações anteriores da série, Jonas era um crente, digamos assim, um crente maduro. Jonas era um profeta do Senhor. Jonas, quando foi a Nínive, quando decidiu ir a Nínive, no segundo chamado que Deus chamou novamente, ele decidiu ir a Nínive. Jonas era um missionário naquela cidade, um homem que teve experiências incríveis com Deus, né? Na barriga do peixe, experiências impressionantes com o Senhor. E o que vemos no capítulo 4 é algo que nos ensina muito. É o seguinte, olha só que verdade poderosa. Mesmo cristãos maduros, mesmo crentes maduros, podem se achar na vala sombria do ressentimento com Deus. É isso que o capítulo 4 diz. É um crente que teve sucesso em seu ministério, e depois disso nós vamos ver o porquê ele se acha na vala sombria do ressentimento com Deus. Mas irmãos, isso é muito profundo, capítulo 4, porque ele diz assim, o que chama a atenção é para a seguinte ideia: porque muitos acham que por servir a Deus, a pessoa coloca Deus em uma situação de ter de obedecer tudo que a pessoa quiser. Porque você serve a Deus, Deus se torna alguém que tem que obedecer aos seus comandos. Muita gente pensa isso. E foi nessa vala que Jonas se encontrou. Então, assim, com esse entendimento, vamos ver se não foi isso. Vamos ler agora o primeiro verso do texto base de hoje, que é o capítulo 4 de Jonas. Vamos ler Jonas 4:1. Olha o que as escrituras dizem. Jonas 4:1. Nós vimos que pelo ministério de Jonas a cidade toda foi salva, de Nínive.
Aí no capítulo 4, Jonas 4:1 diz assim, ó: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Jonas ficou, porém, né, essa conjunção adversativa aqui está bem empregada, né, porém, apesar de tudo, apesar de ser bem sucedido em seu ministério, apesar de uma cidade inteira ter se convertido, apesar de ter sido missionário em Nínive e as pessoas atenderam ao chamado do arrependimento, apesar disso tudo, Jonas ficou descontente e se enfureceu. Aliás, cadê aqui o verso aqui, Jonas 4:1, bota aí, 4:1 está aí, né? Não apenas ficou descontente, mas preste atenção aqui, ó, ficou profundamente descontente. E não apenas profundamente descontente, ficou também enfurecido. Enfurecido é tomado pela fúria, não é isso? Ele ficou, pelo sucesso do ministério dele em Nínive, ele ficou tomado pela fúria, ficou profundamente descontente. Por que Jonas ficou assim? É a pergunta que logo surge. Como assim? Como é que Jonas ficou descontente, tomado pela fúria, profundamente irritado pelo fato de Nínive ter se arrependido? O verso 2 responde a essa pergunta, capítulo 4, 2, Jonas capítulo 4, verso 2. Vamos ver aqui por que ele ficou assim. Ele orou ao Senhor, as escrituras dizem, ele orou ao Senhor. Aí, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Está dizendo aqui, olha, foi por isso, ele vai dizer o que foi por isso, ele ainda vai dizer o que é, que eu fugi. Eu não queria ir logo no começo. Eu fui lá para Tarsis, lá para a Espanha, né? A cidade lá que estava tinha uma aliança com Israel lá. Eu fui para um lugar seguro, foi por isso. Agora, a parte final, ele vai dizer o porquê ele se irritou. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. A fúria de Jonas era porque Deus havia sido misericordioso com Nínive. Olha as escrituras como são profundas, né? Como ela consegue ir, ela é um raio-x, é um espelho realmente da nossa alma. Jonas pregou para aqueles cuja destruição ele almejava. Jonas pregou para pessoas que no fundo ele queria que fossem destruídas. Jonas, no fundo, lá onde só, como eu digo, nos lugares mais obscuros da nossa alma, naqueles lugares quase inatingíveis, ali ele exercia um ministério de arrependimento para quem ele queria que fosse destruído. Ele queria que os ninivitas, inimigos de Israel, inimigos da Judeia, fossem todos destruídos. No fundo, o que Jonas queria é que seu ministério não tivesse tido sucesso. Ele obedeceu ao Senhor, mas no fundo ele queria que os ninivitas fossem aniquilados. Olha, eu vou dizer um negócio para você. E o que é mais incrível das Escrituras é o seguinte: você acha isso uma coisa muito incrível? Pois não é não. Muito difícil de acontecer? Pois não é não. Sentimentos assim são muito mais comuns do que a gente pensa. Muito mais comuns do que a gente pensa. Você está exercendo sua missão com diligência, às vezes, entre uma pessoa ou outra, não sei o quê, você prega para ela, mas você diz, eu quero que essa arda no fogo do inferno, lá no seu coração. No seu coração. Jesus mesmo, já perto da morte, né, você se lembra que ele foi recebido em um lugarejo samaritano. Aí ali 2 seguidores, né, Tiago e João, quiseram fazer o quê? Está lá em Lucas 9. Vamos ler do 54 ao 56. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que é que Tiago e João, registrado por Lucas, no Evangelho de São Lucas. Olha o que é que eles queriam que acontecesse naquele lugarejo. Lucas 9, 54 a 56.
Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Aí o 55 diz: Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Mas, irmãos, as Escrituras, como eu disse, elas vão a lugares que a gente sozinho não consegue nem ir. Porque se a gente pensar aqui, será que muitas vezes nós não pensamos da mesma forma? Será? Hein? Será que muitas vezes nós não queremos, por obedecermos a Deus, nós não queremos que Deus faça algo que não raramente não está de acordo com a própria palavra de Deus, com o próprio caráter de Deus, com a própria natureza de Deus? Por você obedecer a Deus, você diz: agora Deus vai ter que fazer algo para mim, mesmo que esse algo às vezes é contrário ao caráter, à vontade, à natureza, à essência de Deus, à sua palavra. Deus quer a salvação das pessoas. É interessante que essa vala sombria em que Jonas se encontrava, né, que a gente falou, é a vala que pode ser descrita assim: é a vala que aparece quando, por nós termos obedecido a Deus, nós achamos que Deus deve alguma coisa a nós. Eu já vi muita pessoa se afastando do Evangelho por ter sido ensinada assim. Muita gente se afastando do Evangelho. As igrejas enchem. Mas é muito perigoso. Porque mais cedo ou mais tarde a pessoa se afasta do Evangelho, quando ela descobre que Deus não é um gênio da lâmpada que realiza os desejos da pessoa, sejam lá quais forem esses desejos. Deus não é, amados irmãos, o gênio da lâmpada. Deus, Ele é quem Ele é. Ele é aquele que é, não é quem você quer que Ele seja. Aí a pregação de que Deus obedece a você, mais cedo ou mais tarde, gera uma decepção e a pessoa se afasta do Senhor. Quantas pessoas, um sem número delas, pessoas que a gente, depois de um tempo, se afastaram do Senhor porque foram ensinados assim. Agora, eu tenho que fazer uma observação. Por favor, vocês não me entendam mal. Deus realiza o desejo do seu coração quando a sua vontade está alinhada à vontade do Senhor. Não me entendam mal. Deus nos ama. Deus quer o melhor para nós. Ali, isso está até em Salmos, capítulo 37, dos versos 3 a 5. Olha o que as Escrituras dizem, Salmos 37. Salmos 37, capítulo 3 a 5. As Escrituras dizem assim. Olha como o Senhor é bom. Diz assim, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Mas irmãos, se você entregar a liderança da sua vida ao Senhor, confiar nele, o seu coração vai estar alinhado ao coração do Senhor. Os seus desejos serão atendidos. Por quê? Porque Deus sabe que os seus desejos estão alinhados com o melhor dele para a sua vida. Mas quando não é isso, quando nós não estamos alinhados à vontade de Deus, quando estamos alinhados, nós sabemos que os desejos dele para nós são perfeitos, são agradáveis, mas quando nós não estamos alinhados, nós temos que alinhar nossa vida ao Senhor. Nossa vida deve estar na direção de Deus. Aliás, a gente até viu aqui numa série que a gente fez sobre a primeira epístola de Pedro, a gente viu isso, que morrer para que Cristo viva em nossa vida, para que Cristo seja liderança em nossa vida, esse é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
O sacrifício santo, agradável para Deus é qual? É morrer para que Cristo viva em nós. E quando nós fazemos isso, nós passamos a desejar aquilo que Deus deseja. Aí Deus realiza todos os desejos do nosso coração. Na palavra de Paulo, aqui aos Romanos, capítulo 12, no comecinho, verso 1 e 2, diz assim, ó: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E o 2 diz assim, olha, como a gente tem que se alinhar ao Senhor. Olha o 2 que diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, Jonas não. Ele queria de Deus algo que não era de Jonas, o que não era de Deus. Jonas queria de Deus algo que não era de Deus, era de Jonas. Às vezes a gente quer algo de Deus que não é de Deus, é nosso. Agora você imagine se Deus toda a vida tivesse atendido às nossas vontades, independentemente se estivessem ou não alinhadas às vontades do Senhor. Se Deus tivesse atendido a todas as minhas vontades, independentemente de se essas vontades fossem ou não alinhadas às vontades do Senhor, eu acho que eu estaria numa situação absolutamente deplorável hoje em dia. Vamos voltar aqui para o verso 2, Jonas 4:2, para que a gente possa se aprofundar em uma questão aqui. Olha só que interessante aqui, ó, Jonas 4:2, não sei se vocês notaram isso, mas diz assim, ó: ele orou ao Senhor, aí, Senhor, não foi isso que eu disse quando ele estava em casa? Aí, essa frase aqui que eu quero focar, ó: foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. O que é que Jonas está fazendo aqui diante de Deus? O que é que ele está fazendo diante de Deus aqui? Ele está justificando a Deus o porquê do pecado dele. Ele se arrepende, capítulo 3, obedece ao Senhor, e aqui, com fúria, ele começa a justificar a Deus o porquê que ele havia não obedecido a Deus lá no capítulo 1, no começo. Olha, eu fugi, sabe por quê? Aí ele dá justificativa. Eu fugi, foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Essa é a razão de eu ter pecado. Essa é a razão de eu não ter obedecido. Essa é a razão de eu não ter estado alinhado ao Senhor. É interessante, e qual é o princípio aí? A autojustificação do pecado mina o arrependimento. Mina o arrependimento. O seu esforço de autojustificar-se para Deus diante do seu erro demonstra que há um perigo muito grande no arrependimento genuíno. O arrependimento é assim: Senhor, errei. Não tenho nem o que dizer. Errei. Vou dizer o quê? Errei, agora me perdoe, eu não mais buscarei o caminho do erro. Isso é arrependimento. Arrependimento não é você chegar diante do Senhor: Senhor, eu errei, mas veja bem, tinha uma razão. Sabe por que eu furtei da empresa? Porque a empresa estava lucrando muito. Senhor, eu menti porque isso aqui é uma mentiria santa. O marido chega: eu traí minha esposa porque minha esposa era muito fria comigo. Você está minando. Isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Isso é justificativa. É autojustificativa. Você está justificando perante o Senhor o seu pecado. Senhor, eu deveria ter feito isso mesmo, por isso. O inimigo de nossas almas, amados irmãos, você tem uma convicção disso, tem como uma de suas principais estratégias fazer com que nós procuremos justificativas para nossos pecados. Sabe por quê? Olhem só que profundo aqui o capítulo 4 de Jonas é. Porque assim,
quando nós buscamos justificativas para os nossos próprios pecados, nós estamos a um passo de estarmos no mesmo sentimento de Jonas, com ressentimento perante Deus. Você sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde nós descobriremos que Deus não se associa ao pecado que nós justificamos. Você que vai perante o Senhor, em vez de dizer, Senhor, errei, foi mal, não era para ter feito isso, mas fiz. Senhor, me perdoe, eu não mais farei isso. Errei, pronto, não tenho mais o que dizer, errei. Mas agora eu vou acertar, não vou mais errar, vou procurar acertar. Isso é uma coisa, outra coisa é, olha, eu errei por isso, Senhor. Você quer o quê? Quer convencer Deus a se associar com o seu pecado auto-justificado? Ele não se associará. Você não convencerá Deus a concordar com o seu pecado, mesmo que você tenha justificativa que for para Ele. Se arrependa perante o Senhor, genuinamente vai justificar porque você errou, não. Deus é misericordioso para lhe perdoar. Agora, se você se auto-justificar, você não está querendo perdão, não. Você está buscando um direito. Esse ressentimento aqui é o que aparece, porque Deus não se associa ao pecado, mesmo que justificado. Vamos para o verso 3. Olha o ressentimento que acometeu, invadiu o coração de Jonas. Capítulo 4, verso 3. Olha o que as escrituras dizem. Jonas diz aqui, 4:3. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Pronto, agora é o crente mimimi. É o crente mimimi. Ai, Senhor, se é para Nínive viver, eu quero morrer. Como se não houvesse graça suficiente de Deus para judeus e gentios, se não houvesse graça suficiente de Deus para a cidade, 10.000 cidades de Nínive e para Jonas. Ah, Senhor, o Senhor não destruiu Nínive como eu queria, agora eu quero morrer. Aí você acha que Jonas queria o que é que Deus dissesse? Não, Jonas, não morra não, pelo amor de Deus. Hein? Deus falando pelo amor de Deus, né? Hein, não, Jonas, não morra não. É o crente mimimi, infantil, tudo é um probleminha. Agora na Bíblia, a gente vê outro profeta que pediu para morrer. Não sei se você se lembra, que foi Elias. Você vê aí, o ser humano é complicado. O bicho complicado é o ser humano. No primeiro livro de Reis, 19:4, primeiro livro de Reis, 19:4, as escrituras dizem assim, ó, falando de Elias, né? Só para fazer o paralelo, porque Elias, assim como Jonas, é outro profeta, é um profeta, que assim como Jonas pediu para morrer. Mas olha a complicação do ser humano. Só para fazer esse paralelo, olha o que diz aqui, ó, primeiro livro de Reis 19:4. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Pediu para morrer ali, né? Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias, sabe por que Elias está pedindo para morrer aqui? Elias está pedindo para morrer porque ele não conseguiu fazer com que Israel voltasse ao Senhor. E Jonas está pedindo para morrer por quê? Porque ele conseguiu fazer com que Nínive voltasse ao Senhor. Um profeta pede, olha o mimimi em grau alto nível. Um profeta pede para morrer porque não conseguiu fazer com que Israel voltasse ao Senhor. E o outro profeta pede para morrer porque conseguiu fazer com que Nínive voltasse ao Senhor. É interessante que a resposta de Deus aqui a esse mimimi de Jonas vem na forma de pergunta. Jonas 4:4. Diz assim, o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para esta fúria? Você tem alguma razão para esta fúria? Você veja, né, amados irmãos, que as perguntas, elas lançam luz, trazem revelações, elas revelam o nosso coração, iluminam o nosso coração. As perguntas são como holofotes sobre o nosso coração. Então Deus pergunta, você tem alguma razão para esta fúria, Jonas? Coloque o seu coração sob investigação, sob escrutínio. Analise o seu coração. Você tem razão para esta fúria? Revela o nosso coração e às vezes revela o nosso coração para nós mesmos.
para nós mesmos. E aqui, Jonas, diante dessa exposição para si próprio, né, que é a segunda vez que isso acontece, né? Dentro dessa exposição de Jonas para si próprio, ele abandona o lugar em que Deus o havia colocado e deixa a cidade. Olha o verso 5 como diz, Jonas 4:5. E Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. A cidade que ele tinha sido utilizado por Deus em seu ministério, para que a cidade toda se voltasse ao Senhor. Ele abandona aquela turma ali, que havia voltado para o Senhor, sai da cidade. Aí diz, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Coisa interessante aí, né? Jonas sai da vontade do Senhor. Porque Jonas podia estar desfrutando das bênçãos de Deus ali, poderia ter ficado até para consolidar os ninivitas na palavra do Senhor. Porque ele havia se arrependido, mas tinham que ser consolidados, crescer na palavra do Senhor. E ali, lá vai Jonas para leste, para o leste da cidade, para fora da cidade, na esperança de quê? De que Deus, que não mudou ontem, hoje nem mudará amanhã, que Deus atendesse aos seus caprichos. Que Jonas queria que Deus dissesse, Jonas, venha que eu vou destruir Nínive, venha. Venha, Jonas, que eu vou destruir agora Nínive. Às vezes, meus queridos, pessoas são bênçãos para outras pessoas, como Jonas foi para os ninivitas. Mas as pessoas, apesar de serem bênçãos para outras pessoas, como Jonas foi para os ninivitas, às vezes essas pessoas saem da vontade de Deus e perdem a bênção para elas mesmas. Olha como é impressionante esse livro. Uma pessoa que foi bênção para os ninivitas, em vez de estar ali, continuando a obra do Senhor, que era o que Deus queria, perde o lugar, decide não continuar na vontade do Senhor e deixa de ser bênção para si próprio. Do verso 6 em diante, Deus passa a tratar com Jonas sobre essa falta de compaixão de Jonas pelos ninivitas. É isso que do verso 6 em diante Deus passa a falar com Jonas. Vamos ver os versos 6. Olha o que diz aqui, Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. O que é que a gente vê aí, pessoal? Porque é a primeira coisa que a gente vê aqui. Uma cidade inteira foi salva por meio do ministério de Jonas. Uma cidade inteira, inimiga de Israel, foi salva. E o que é que faz Jonas feliz? Está longe, desde que tenha sombra sobre sua cabeça. Olha aí. Olha que Deus revelando Jonas. Jonas, como é esse negócio? O Senhor fez crescer Jonas saiu com birra da cidade, que ele havia usado por Deus. Deus fez crescer uma planta na cabeça de Jonas, para dar sombra para ele, e diz que isso deu grande alegria a Jonas. Grande alegria. Quando nós lemos isso, amados irmãos, nós temos que nos perguntar, né? Sobre a nossa obediência ao Senhor, aqui na terra. A gente tem que questionar a pergunta que nós sempre fazemos: isso está nos fazendo feliz? Como eu posso servir ao Senhor? Nossos olhos estão brilhando quando uma pessoa é salva? Nossos olhos estão brilhando quando uma pessoa endireita o seu caminho perante a ação da igreja? Nossos olhos como é que ficam? Onde é que nós temos colocado a nossa alegria, amados irmãos? A nossa alegria está na sombra sobre a nossa cabeça, ou está nos ninivitas, entre aspas, para os quais nós pregamos a salvação e são salvos pelo Senhor, são poupados da destruição? Isso é muito profundo. O problema, é claro, não está no conforto que Deus nos proporciona. Não entendo errado. Nós temos que agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele nos proporciona. O problema está nas prioridades que nós estabelecemos, amados irmãos.
O conforto não pode estar na prioridade acima do serviço que deu, da missão, do chamado de Deus para a nossa vida. A nossa passagem aqui na terra, amados irmãos, ela é curta. Olha, essa história que o povo diz, a vida passa rápido, é verdade mesmo. É verdade. É curta. A vida passa rápido mesmo. Um dia desse mesmo eu fui jogar tênis com um amigo meu, né? Aí ele olhou para mim e disse: a gente está ficando velho, pela maneira que a gente estava sacando. Eu disse: rapaz, é verdade. Aí ele estava com o ombro machucado, aí disse assim: rapaz, eu estou sacando aqui, eu acho que isso aqui é uma antecipação do jogo que a gente vai ter quando a gente tiver com 80 anos, 90 anos. Eu digo: é mesmo. Nós estamos ficando velho. Então nós temos que ter cuidado para que na nossa passagem aqui nós não percamos a paixão pelas vidas alcançadas, transformadas, salvas. Nós não podemos perder a paixão, amados irmãos. Será que Jonas, você veja que Jonas, maduro como era, com as experiências que ele tinha com o Senhor, como ele as teve, será que Jonas pensou realmente no que ele estava querendo, que ele desejava a destruição dos ninivitas? Quando tem aquela pessoa que você não gosta, você vai pregar para a pessoa, mas no fundo você quer que aquela pessoa vá para os quintos do inferno. Será que a gente está pensando no que realmente a gente está querendo para aquela pessoa? Será? Olha o verso 7 aqui, como joga a luz sobre isso. Olha o que o verso 7 diz, 7 e 8. Olha aqui. Deus fez aquela planta, aí o verso 7 e 8 diz assim: mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Olha aí, o que Deus está fazendo, né? Será que ele sabia o que ele estava querendo mesmo, destruição dos outros? Jonas queria que Deus destruísse Nínive, mas foi a planta que foi destruída pela lagarta, né? Jonas queria que Deus destruísse Nínive, mas foi o vento quente que tentou destruir Jonas. E diante disso, Jonas não se toca, ele quer o quê? Mais uma vez morrer. Crente experiente, não é um neófito, neoconvertido, crente experiente, com experiências com o Senhor. Então Deus pergunta novamente a Jonas, é o verso 9. Deus ministrando a Jonas. Olha o que pergunta aqui, Jonas 4:9. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Você quer a destruição de uma cidade, meu amigo. Ficou furioso porque uma cidade não foi destruída. Agora essa furiazinha sua é porque destruiu uma planta? Aí responde Jonas: sim, tenho razão, né? Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes pessoas experientes, maduras, ficam encurraladas na prisão que elas mesmas constroem. Nós temos que ter cuidado para não ficarmos presos em prisões que nós mesmos construímos. A prisão, no caso aqui, é a prisão perversa do ressentimento perante o Senhor. Mas irmãos, cada um de nós aqui, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está nos ouvindo pela internet agora, nós estamos em um desses dois caminhos. Ou estamos no caminho do amor crescente por Deus, ou estamos no caminho do ressentimento crescente por Deus. Por isso que o tema dessa mensagem é amor ou ressentimento. Ou estamos no caminho do amor crescente por Deus, ou estamos no caminho do amor do ressentimento crescente por Deus. Ou caminhamos para a presença eterna de Deus, ou caminhamos para a ausência eterna de Deus. Ou para um ou para outro. Jonas aqui estava preso em suas próprias vontades. A compaixão que Jonas devia ter pelos ninivitas, inclusive, estava destruída. O coração de Jonas não tinha mais isso.
O coração de Jonas não tinha paixão pelo mundo, pelas pessoas que precisam ser salvas, pelo povo. Não tinha paixão. Não, o que é que tinha lá? Era um mimimi terrível, um sentimento de autocomiseração, um sentimento de dó de si mesmo, um sentimento de coitadismo. Isso não está no currículo do crente não, irmão. Crente cheio de coitadismo, de mimimi, tudo é um probleminha, tudo é uma confusãozinha. Em vez de focar no mundo que precisa ser alcançado, foca em si próprio. Ai meu Deus, não sei o que, tudo é uma confusãozinha. É por isso que Deus confronta Jonas. Vamos ler os dois últimos versos do texto base de hoje, que é o capítulo 4, 10 e 11. Aí Deus confronta Jonas diante disso. E o melhor que ele fez é confrontar mesmo. Tem que confrontar Jonas. Jonas, que conversa é essa, Jonas? Você passou pelo que passou, foi usado do jeito que foi, você morreu, foi resgatado na barriga do peixe. O milagre que teve, 3 dias na barriga do peixe. Jesus passaria 3 dias no coração da terra, você passou 3 dias no coração do mar. E agora esse mimimi todo, porque queria que o povo fosse destruído. Aí Deus confronta Jonas 4, 10, 11. É o que diz aqui: mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Você tem pena dessa planta? É isso mesmo, profeta de Deus. É isso mesmo, homem de Deus. É isso mesmo, crente. Você tem pena dessa plantazinha que fez sombra na sua cabeça? É essa a sua pena? E quer que eu destrua 120 mil pessoas, envie para o inferno 120 mil pessoas? É isso mesmo? Você está preocupado com a planta? Você quer poupar a planta, mas quer destruir Nínive? É isso mesmo? Porque você não vê, tem 120 mil pessoas para aprenderem do Senhor, pessoas que estão na absoluta confusão moral, pessoas que se arrependeram, que precisam aprender mais de Deus. E você quer o quê? Não quer ensiná-los, não quer discipulá-los, não quer consolidá-los, você quer destruí-los. Você não quer fazê-los crescer no Senhor, você quer destruí-los. Mas irmãos, a planta no livro de Jonas nunca foi o problema. A planta havia sido um presente de Deus. A planta se torna um problema quando Jonas colocou a planta no lugar da compaixão pelos outros. É possível, olhe, Jonas colocou outra coisa no lugar da compaixão pelos outros. Às vezes tem pessoas que eu me encontro aí que se dizem crentes, né? Alguns das quais imagino que sejam, mas é possível, eu tenho essa dúvida, é possível estarmos gratos a Deus por nossa salvação, mas ao mesmo tempo nós estarmos absolutamente desinteressados pela salvação dos outros? É possível ser crente neste mundo, continuar aqui, eu entreguei minha vida ao Senhor. É possível nós continuarmos nossa vida aqui sem entendermos que temos que proclamar a palavra da salvação para o mundo? É possível eu estar grato ao Senhor porque fui salvo, mas não estar nem aí para os outros, para a salvação dos outros? Por que eu estou fazendo aqui? É possível? C.S. Lewis, no livro O Peso da Glória, ele diz uma coisa assim, ele diz assim, não existem pessoas comuns. Você nunca falou com um mero mortal. Qualquer pessoa que você encontrar, essa pessoa não é um mero mortal. Não existem pessoas comuns. Todas as pessoas são valiosas para o Senhor. Todas as pessoas são valiosas para o Senhor. Todas as pessoas têm uma decisão que vai impactar a eternidade dela. Você está entendendo?
Um menino que passar aí de bicicleta, um senhor que estiver por aí, uma pessoa que vem, um rapaz, seja quem for, essa pessoa tem uma decisão que vai impactar a eternidade dela, não vai impactar não é o final de semana não. Tem uma decisão que vai impactar a eternidade dela. E o que é que nós estamos fazendo? Nem mesmo os ninivitas estão além do alcance do Senhor, nem mesmo a Síria está além do alcance do Senhor. E o verso 11 aqui que nós lemos e vamos reler, é interessante, você já notou, né? Só para finalizar, você notou aqui que ele termina com a questão, né? Jonas 4:11, coloca de novo aí, irmão. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Aí termina, o livro de Jonas termina com a questão: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus perguntando. Dos 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, 66 livros da Bíblia, apenas 2 terminam com a questão. É Jonas e Naum. E as 2 questões são sobre Nínive. Interessante. As 2 questões são sobre Nínive, tanto Jonas quanto Naum. Como será que Jonas respondeu essa questão de Deus, hein? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? A resposta de Jonas não está nas Escrituras, embora o fato de Jonas ter escrito esse livro como uma confissão me leva a crer, isso não está nas Escrituras, claro, me leva a crer que Jonas volta aos caminhos do Senhor. Eu digo isso pelo fato de Jonas ter escrito esse livro como uma confissão, mas não está claro aí. Se Jonas não tivesse voltado aos caminhos do Senhor, ele não teria escrito esse livro. Bom, essa é uma ideia. Nós não sabemos isso, mas uma coisa eu sei. Nós não sabemos como Jonas respondeu, assim, mas uma coisa eu sei. Cada um de nós que está aqui e os que nos ouvem podem responder essa questão agora, para si próprios. Deus deve ter pena das pessoas que você detesta? Deus deve ter pena das pessoas que você detesta? Sim ou não? Essa era essa pergunta de Deus para Jonas. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Qual é essa pergunta para a gente? Deus deve ter pena das pessoas que você detesta? Deus deve ter pena daquelas pessoas de quem não gostamos? Deve Deus amar as pessoas que temos certeza que não são amáveis? Amados irmãos, o amor de Deus, ele é diferente. Sabe por que Deus ama as pessoas? O amor de Deus é diferente do nosso. Quando a gente acha que uma pessoa não é amável, a gente não consegue amar a pessoa. Mas o amor de Deus é diferente do nosso. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Por exemplo, o meu amor por minha família, por exemplo, por Camila, os meninos, tudo. Como o amor de qualquer pessoa, como é o nosso amor? Se você pensar bem, como é o nosso amor? O amor da gente pela nossa família, você quer estar perto da família, por quê? Porque quando a gente se afasta daquelas pessoas que nós amamos, quando a gente se afasta da nossa família, a gente se sente incompleto. A gente sofre, se sente incompleto. Eu amo minha esposa, quero estar perto dela, porque quando eu me afasto dela, eu me sinto incompleto. O amor de Deus é um pouco diferente. Deus nos ama, porque quando nós nos afastamos dele, somos nós que ficamos incompletos. Você está entendendo a diferença? Deus nos ama, mas o amor de Deus que é perfeito, Deus é perfeito, é completo, Ele é autossuficiente, não precisa de nada para a sua existência. Quando nós nos afastamos desse amor, nós é que sofremos. Por isso que Deus busca todos os que quiserem aceitar a eternidade ao lado dEle. Todos, porque todos que se afastam sofrerão. Na 1
primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, do verso 3 e 4. 1 Timóteo 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É por isso, amados irmãos, que nós devemos responder essa pergunta de Jonas afirmativamente. E isso deve impactar a forma como nós nos colocamos no tempo que ainda nos resta aqui na terra, entendendo que temos uma missão a ser realizada, temos algo a ser feito, para que mais e mais pessoas possam conhecer deste amor de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por sua palavra.